Nosso programa é voltado para os colegas e para a gente se atualizar, abrir para discussão e colocar em discussão e abrir, aumentar nosso conhecimento com relação a algumas práticas rotineiras do nosso dia a dia, para que a gente possa estar aqui e compartilhar nossos conhecimentos. Vamos começar? Noelle, tudo certo? Então, pode compartilhar sua tela e começar. Bom, gente, nossa ideia é que a prescrição seja completa para o paciente ser bem assistido, né? O objetivo da internação é sempre o principal interesse. Por quê? O objetivo da internação é o que vocês vão, o motivo por que vocês estão fazendo a prescrição e o que vocês esperam alcançar com essa internação. Então, a sua prescrição tem que ir de acordo, principalmente porque o paciente já pode deteriorar nas primeiras horas de internação. A dieta. A gente tem que pensar sempre se o paciente deglute, se o paciente tem dente, que tipo de dieta vai ser a mais importante para esse paciente. Ela pode ser pastosa, pode ser geral, pode ser branda. Pode ser que você precise realmente deixar esse paciente em jejum, se bem que é bom sempre evitar que o paciente fique em jejum. Paciente com pancreatite. Inicialmente você vai deixar em jejum, depois você já vai começar uma leve sem gordura, uma água chá e gelatina. Depende muito do paciente, né? Uma dieta hipossódica, uma dieta para diabetes, vai depender muito. Cada caso é um caso. Pode ser que você precise de uma líquida sem resíduos para você preparar um paciente para colonoscopia. Mas nessa dieta, você sempre tem que quantificar a quantidade de água que você quer pro dia. Geralmente, são 30 ml por quilo. Cada um vai ser avaliado individualmente. E esse aporte líquido, você também vai ver de acordo com a quantidade de soroterapia que você vai colocar. E muitas vezes você vai precisar de soro para diluir outras drogas. Então, sempre quantificar esse líquido que está entrando para o paciente não ter excesso de água na prescrição dele. É, é importante você saber as condições do débito cardíaco desse paciente. Muitas vezes o paciente não vai ter condição de tomar essa quantidade de líquido excessiva, né? Precisa ser, quando você precisar de uma nutrição enteral por sonda, o ideal é você escrever na prescrição não sonda nasointeral, mas nutrição enteral por sonda. Por quê? A sonda nasogástrica, por exemplo, você pode usar ela também aberta. Então, se você está realmente nutrindo, é você escrever a nutrição. Aí você pode ver o tipo de nutrição que você quer. Existem pacientes que precisam, por exemplo, da Dibem, que é um paciente que ele tem necessidade de uma nutrição para diabético. No início, você acabou de passar a sonda, no inicial você vai colocar uma dieta mais, um volume reduzido, para esse paciente se adaptar com a medicação, com a sonda, com a nutrição, né? 500 ml por dia. Tem alguns pacientes que você vai começar menos ainda. Às vezes você vai começar 300 ml por dia, principalmente para modulação do trânsito intestinal. É sempre importante você encurtar esse jejum para modulação do trânsito, porque existem bactérias, existe uma flora ali que vai auxiliar você a manter esse paciente em bom estado. Geralmente, a maioria dos pacientes vai para 1.000 ml em 24 horas, que seria uma dieta de aproximadamente 1.500 calorias em 24 horas. Mas tem alguns pacientes muito grandes. Esses pacientes muito grandes têm que fazer o cálculo para passar
Muitas vezes esse paciente ele é muito grande, e daí vai passar para 1.000 ml em 18 horas. Você vai acelerar um pouquinho a entrada de nutrientes. Essa nutrição enteral por sonda, ela já tem líquidos. Então é importante sempre você quantificar esse líquido que está entrando. Mas às vezes você vai ter que suplementar esse líquido com água filtrada. Você tem que quantificar quanto de líquido esse paciente vai receber em 24 horas. Tem que manter ele hidratado. E também ver o quanto você está colocando de água filtrada e o quanto você vai colocar em soroterapia. Então, esse paciente vai precisar de mais aporte hídrico, então precisa quantificar a soroterapia naquela formulinha que a gente viu lá no começo. Tem alguns pacientes que vão precisar de restrição hídrica. Pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes dialíticos, cada paciente individualmente. Paciente com insuficiência cardíaca ou com. Bom, eu vou começar então agora a parte da restrição hídrica, eu acho que a gente já falou, né? Soroterapia. Não é sempre que você vai precisar de soro. Depende muito do caso que seu paciente precisa. Mas quando faz necessário, você calcula lá a quantidade de água que tu vai fornecer para o teu paciente. E a quantidade de soro vai ser o que você precisar a mais daquele líquido que esse paciente está precisando. Quando o paciente tem boa ingesta, não vai ter necessidade de tanto soro, grande quantidade. Mesmo porque não existe nada que seja bonzinho para o paciente, não existe nada que seja infundido no paciente que é inócuo. Tem que sempre se perguntar o motivo que você está fazendo uma prescrição. Tem algumas exceções. Tem os grandes queimados, que você vai usar a fórmula de Parkland, seria 4 ml por porcentagem de superfície corporal queimada, vezes o peso. Pode usar o Ringer lactato nessas ocasiões, para evitar o excesso de cloreto. Tem alguns casos que você vai usar nessa fórmula 2 ml vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso, para casos de queimadura feita por fogo. Agora, queimadura elétrica tem que ser um volume maior mesmo. E em crianças, geralmente, se a Rita puder me corrigir se eu estiver errada, 3 ml por superfície corporal queimada, vezes o peso. Tem alguns casos que você vai usar também essa hidratação por conta de a dengue, que vai usar um altíssimo volume, diarreia, vômito ou impossibilidade do uso do trato gastrointestinal. A avaliação do estado de hidratação do paciente é a parte mais importante que você tem que pensar na hora de colocar um soro nele. Tem que ver se ele teve uma perda ou um ganho abrupto de peso, que daí você já vai saber se esse paciente está hidratado ou não. Turgor de pele, ver se a pele está ressecada, umidade de mucosa, estado geral do paciente, diurese, ver se ele está urinando. Sempre antes de pensar em colocar furosemida, tem que pensar em colocar soro, ver se ele está desidratado. E o sódio, ele pode ter um sódio alto e ainda assim estar desidratado. Hipo ou hipernatremia. Primeiro, tem que saber o motivo por que esse paciente está com hipo ou hipernatremia. Alguns idosos perdem muito sódio por causa de algumas medicações que faz uso. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, hidroclorotiazida, carbamazepina. Eu vi, tomou 9 litros de água que eu vi uma disputa que teve nos Estados Unidos, que quem tomasse mais água ia ganhar, sei lá, alguma coisa numa disputa. E a pessoa morreu de hiponatremia. Então, assim, a gente nunca pode elevar muito rápido o sódio, nem baixar muito rápido. Muito rápido seria quanto? 12 mEq. Tem uns que colocam 13, outros colocam 12. Eu acredito que uma margem de segurança é 12 mEq em 24 horas.
Você pode calcular pelas fórmulas. Existem muitos aplicativos que calculam isso para você. A solução de cloreto de sódio a 3% costuma ser 500 ml com 5 ampolas de NaCl 20%. A solução hipotônica, 1000 ml de água destilada, 22 ml de cloreto de sódio. Leia-se 22 ml, não é 22 ampolas, não. São 22 ml, é bem pouquinho. E sempre colocar a bomba de infusão e cuidar desse tempo de infusão, que não pode fazer mielinólise contínua, pode fazer edema cerebral. É importante a gente cuidar disso. Soro glicosado 5% é uma água livre. Água livre vai por terceiro espaço. Então, assim, o nosso corpo tem proteína na corrente sanguínea, tem íons na corrente sanguínea, e a pressão colodosmótica, principalmente da quantidade de proteína no espaço, no terceiro espaço, vai puxar água livre. Essa água livre, ela simplesmente vai fazer edema. Você pode tentar baixar o sódio com água livre? Pode. Principalmente se você for colocar água livre na sonda ou tomar bastante água. Se for fazer a solução, a água destilada sozinha, ela faz muita hemólise. Então é bom evitar. Mas ver realmente o objetivo que você quer. Agora, se você quer repor glicose para esse paciente, o ideal é o soro glicosado 10%. Aquele paciente que está em jejum vai fazer uma cirurgia. Coloca ali um glicosadinho 10%, ele vai manter o cuidado dele e não vai ter problemas até a cirurgia. Sempre lembrar de deixar o HGT de horário, de duas em duas, ou de o paciente estar em jejum para fazer a cirurgia, paciente diabético, cuidar com esse HGT. E a solução de resgate, glicose 50% ou 25%. Aí vai depender muito do alvo que você quer alcançar. Analgesia e antitérmicos. A dipirona tem 14 minutos para início da ação. Então, assim, logo ela já vai fazer o efeito dela. Ela tem uma ação que ela pode ser prescrita de 4 em 4 horas. Se você tem um objetivo de analgesia desse paciente, você pode fazer 2 ampolas de 4 em 4 horas. De 6 em 6, você já vai estar saindo do efeito dela. O paracetamol tem que sempre cuidar com a dose tóxica dele, que 4 gramas ele começa a fazer cristais intrahepáticos. Então, ele pode fazer uma hepatite fulminante. O paracetamol, ele é um pouquinho mais arriscado, mas tem que saber, se você souber fazer ele, não tem problema algum. Tramadol. Lembrar que o tramadol diminui o limiar convulsivo. O tramadol é uma medicação que vai levar de 30 a 60 minutos para fazer a analgesia. Ele tem uma meia-vida de 6 horas. Muitas vezes o paciente se sente mais confortável com duas ampolas de dipirona do que uma ampola de tramadol. Então, assim, tem muita gente ainda fala que o tramadol ele não serve para muita coisa. Só serve para dar vômito no paciente. Bom, serve para também tratar a tosse, né? Enfim. Morfina. A morfina, ela não tem dose teto. O início da ação dela é bem rapidinho, é de 5 a 10 minutos. E ela tem uma meia-vida de 4 horas. Para prescrever morfina além de 4 horas, você corre o risco que esse paciente fique com dor, porque o nível sérico dela já está baixando. Sempre convém iniciar com a menor dose que atenue a dor do paciente e indo fazendo resgate de dor. Por exemplo, você vai diluir uma ampola de morfina em 9 ml de água destilada e fazer 2 ml de 4 em 4 horas. Esse paciente ficou com dor. Os 2 ml não deu conta. Você faz mais 2 ml. Aí você começa a contabilizar quantas doses de resgate você precisou. E no fim
dessa conta, em 24 horas, você vai redistribuir essas doses de resgate para um paciente que tem uma dor muito forte. É, no caso, se você tiver com a medicação via oral, tem que lembrar que as doses de morfina via oral são 3 vezes menores do que a dose endovenosa. Aliás, a absorção vai ser mais lenta da morfina, então a dose, você vai, por exemplo, se você vai prescrever 2 miligramas de morfina endovenoso, para fazer via oral, você vai precisar de 6. E ela acumula metabólitos ativos. Então, o paciente com insuficiência renal, insuficiência hepática, eles podem ter rebaixamento de nível de consciência com a morfina. E toda a mão que prescreve opioide prescreve laxante. O paciente vai ter um trânsito diminuído, vai ter maior dificuldade para evacuar. É sempre importante você pensar no laxante quando a morfina está ali, ou tramadol ou qualquer opioide. Alguns adjuvantes são importantes se você está pensando em tirar a dor do paciente, porque eles aumentam a potência analgésica sem aumentar a dose isolada de um medicamento. E aí você diminui a chance de efeitos colaterais desse medicamento. Por exemplo, a dipirona, ela tem uma ação central. Um anti-inflamatório tem uma ação periférica. Um corticoide vai ter uma ação também, tanto central quanto periférica, mas vai agir em outro sítio da dor. Se você associar os dois, você vai ter um melhor controle. Tem alguns outros adjuvantes que são interessantes. O fentanil e a metadona a gente usa menos, mas o fentanil ele tem um início de ação em 2 minutos, meia-vida de 2 a 4 horas, e a metadona ela tem uma vida longa, uma meia-vida longa. Então, se você quer desmamar de morfina, de fentanil, é interessante a metadona, que ela tem um efeito mais cumulativo, ela pode demorar até 30 horas para sair do organismo. Mas, por exemplo, em caso de dor neuropática, você pode associar uma dipirona com uma gabapentina, uma pregabalina. No início, você pode tirar, cortar a cascata da dor com uma medicação mais forte, um opioide. Cortou a cascata da dor, aí você provavelmente vai poder desmamar esse opioide e manter com outro tipo de medicação, que seria a pregabalina, junto com uma dipirona, junto com um paracetamol. Anti-inflamatórios. Bom, eu fiquei muito tempo em hospital de idoso, então eu prescrevo muito pouco anti-inflamatório, porque ele tem risco de lesão de estômago, de rim. Então, assim, precisa dele? Usa. Não precisa? Evita. Porque um paciente que já tem estresse intra-hospitalar, ele já está sendo submetido a grande quantidade de medicação. Você pode piorar ainda o estômago desse paciente e fazer com que ele tenha alguma complicação. A dexametasona, bom, N funções, né? Corticoides. Sempre atentar que ela faz uma retenção hídrica, ela faz intolerância à glicose, hipotensão, fraqueza muscular, ela também tem risco de úlcera em casos crônicos. Então, assim, a gente pode lançar a mão dela, mas sempre com aquela certeza que tu tá precisando dela e vai fazer da melhor forma possível. Antieméticos, bromoprida, ondansetrona, tudo isso você vai lançar a mão. A dexametasona, em alguns casos, principalmente de paciente oncológico, ela é interessante para ajudar. Antihipertensivos. Paciente com doença renal, evitar antihipertensivo, porque ele vai, o IECA, porque ele vai subir potássio. Pensar em outras classes, né? Hidralazina, lodipino, provavelmente eles vão fazer um melhor efeito. Paciente com bradicardia, tomar cuidado, por quê?
paciente bradicárdico, ele vai subir pressão para manter o débito cardíaco. Quando você coloca um antihipertensivo, você está diminuindo o débito cardíaco desse paciente. Ele pode vir a ter uma síndrome de baixo débito, então tem que tomar cuidado com esse tipo de medicação. Beta-bloqueador, tomar cuidado em paciente que tem broncoespasmo. Alguns diuréticos podem ajudar, mas assim, sempre tomar cuidado para não secar muito rápido o paciente e não piorar a função renal dele. Ah, broncodilatadores. Fenoterol, ipratrópio, é o básico que a gente já usa. O Alenia, se o paciente já usa, tem que manter. São medicações de uso habitual. Tem que pensar em prescrever eles quando o paciente interna. Precisa de resgate. O salbutamol, 4 puffs, até 4 vezes ao dia. Vai depender muito do caso do paciente ali, mas é interessante manter. Profilaxia para úlcera de estresse. Omeprazol, não usa sonda, consegue tomar omeprazol via oral. Pantoprazol para o paciente que tem sonda. Se você pensa em usar o omeprazol EV, paciente com hemorragia digestiva alta ou que tem dificuldade de absorção, aí você usa o omeprazol EV. Metformina. Tem que evitar a metformina em pacientes com creatinina acima de 1,5, se for homem, 1,4 se for mulher. Ou com clearance de creatinina abaixo de 30 ml por minuto. Por quê? Risco de acidose lática. Eu acredito que esses dias um dos pacientes que eu peguei foi um caso por conta da metformina. A insulina NPH. Você está com um paciente que é diabético, ele toma metformina e você não vai poder usar metformina. Começa uma insulina para ele enquanto está na internação. Depois você avalia se vai poder voltar ou não. Você vai usar, ou você pega o quanto que ele está usando de insulina, regular, redistribui a quantidade de unidades que ele usou em 24 horas pelo dia, ou 0,2 unidades por quilo. E vai subindo de 2 em 2 ou de 4 em 4 unidades até o ajuste glicêmico do paciente. Sempre pensar que paciente pode ter trombose, esse paciente está hospitalizado, está com menos movimentação. Sim, ele vai precisar. Você pode usar heparina profilática, 5.000 unidades subcutâneo a cada 8 horas. Caso o paciente tenha função renal alterada, tem que ser ajustada a dose. E idoso sempre considerar que ele já tem um clearance de creatinina afetado, pensar em usar uma dose mais baixa. A enoxaparina, para aqueles casos de trombose já estabelecida. Então, tu precisa reverter uma TVP, reverter um TEP. Vai usar enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Em caso de insuficiência renal, principalmente dialítico, tem que ajustar a dose. Aí depois você avalia para trocar por uma rivaroxabana, alguma coisa para ele ir para casa. Sempre tomar cuidado que paciente que está sangrando ou com plaquetopenia tem que pensar em profilaxia mecânica. Não pode ficar deixando a heparina. Infelizmente, às vezes a gente pega heparina em paciente que internou por conta de sangramento. É bom atentar na hora de fazer prescrição. Antibiótico terapia, a gente já sabe que vai ver a dose cheia de cada antibiótico, atentar para a dose que você precisa e depois de 24 horas reajustar para a função renal. Você tem que pensar no germe que tu quer pegar. Não adianta ficar colocando 2 antibióticos, pegam o mesmo tipo de germe. Daqui a alguns dias a gente vai
liberar o protocolo de antibiótico terapia do hospital, provavelmente vai ficar mais fácil. Tem o controle glicêmico de 6 em 6 horas para pacientes que têm diabetes. E vai colocar a tabela de insulina. Mas nem sempre é necessário você deixar o controle glicêmico para todo mundo. Às vezes o paciente, só que se ele ficar em jejum, não precisa furar o tempo todo. Pode deixar de 12 em 12 horas, ou um paciente que não tem diabetes, você viu que está tudo bem, tira o controle glicêmico, deixa conforme necessidade. Fisioterapia. Sempre priorizar para colocar naquele paciente com dispneia, com desmame de O2, paciente traqueostomizado, paciente com AVC, para a gente ter certeza que esses pacientes vão receber o atendimento necessário. E depois, cuidados gerais. Sinais vitais de 6 em 6 horas, anotar débito urinário em ml, para aqueles pacientes que têm insuficiência renal. Cabeceira elevada, se for um paciente neurológico, sempre pensar na cabeceira centrada. Oxigênio, vai precisar ou não. Cuidado com o paciente que retém CO2, porque muitas vezes você vai piorar o cuidado desse paciente. Então, tem que cuidar com o CO2 também. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas, curativo, que tipo curativo você quer? Como que estão as lesões do seu paciente? E outras condutas necessárias, avaliações, enfim. Coloca tudo na prescrição que você está com um respaldo também legal. Obrigada, gente. Era mais uma aula de prescrição básica. Estou à disposição para todas as perguntas. Essa aula vai ficar disponível. Quem tiver também as perguntas que forem surgindo, podem me perguntar, tá bom? Obrigadão. Muito obrigada, doutora Noelle. Foi realmente muito bom. A gente pôde rever muitas coisas. Muitas vezes a gente, no pronto-socorro, pelo hábito, né, da gente não ver esse paciente depois, a gente só fazer a internação, a gente às vezes não se dá conta de alguns vícios ou de alguns esquecimentos que a gente tem. E aí, quem está lá do outro lado como diarista, né, que vai passar a visita nesse paciente, percebe, e eu acho que é isso que é tão importante a gente alertar nesses casos. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio, pode abrir a câmera e fazer. E aí eu tenho 3 ou 4 considerações aqui dentro do que a doutora Noelle falou, para a gente ampliar um pouquinho a nossa discussão. Maria Então, Tereza? podem ficar à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Noélia, adorei a aula, achei bem, estou achando bem interessante, mas assim, eu queria pontuar só algumas coisinhas em relação ao decúbito do paciente, que eu acho que é interessante ter na prescrição, qual decúbito que esse paciente deve ter, se tem que ficar restrito ao leito, ou se ele pode caminhar, se ele pode sair do leito, isso eu acho importante, assim, sobretudo quando tiver pacientes idosos e mais graves. E uma outra coisa relacionada à prescrição é a reavaliação diária, de dieta, porque assim, uma coisa que a gente às vezes, o paciente chega na UTI e quando a gente vai revisar prontuário, a gente encontra muitas vezes que o paciente esteve sem se alimentar ali por 6, 7 dias, comendo uma colher só de comida e tal. Então, a gente vai reavaliar a prescrição de dieta de acordo com a aceitação também do paciente, sobretudo nos acamados já de longa data e nos idosos, né? São as duas pontuações que eu queria fazer. Uma outra coisa importante, assim, mas mais até para o pessoal da cirurgia, que é a questão do tempo de jejum que às vezes o paciente leva porque ele não só não come, como ele também não hidrata. E existe um hiato aí de tempo, às vezes, sobretudo no paciente idoso que tem fratura de fêmur, e que vai para uma cirurgia que ele leva
Não, jejum a partir das 22 horas. Só que aí ele só vai operar 2 horas da tarde do dia seguinte. Ele fica todo esse tempo sem soro, sem dieta. Então é importante assim a hidratação que se vai fazer para esse paciente até o momento da cirurgia e no pós também. E que dieta que vai ser feita, ou pelo menos se não vai se passar uma sondinha e tal, o que vai se fazer com esse paciente para manter esse jejum tão prolongado, porque a gente sabe que o próprio cirurgião depende do horário de sala, que às vezes não está disponível. São as observações que eu queria fazer, mas muito boa a aula. Obrigada. Eu coloquei ali que ó, o soro glicosado 10%, a hidratação sempre quantificar, né? E eu coloquei ali também evitar grande período de jejum por conta da imunomodulação do intestino, ter certeza que esse paciente vai ser bem nutrido, né? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa, colocar? Eu vou colocar só uma observação. São três observações, na verdade. Uma é, sem dúvida, o que você falou com relação a valores, né? Eu acho que todos nós atendemos pacientes, e a grande maioria interna, pacientes SUS, e a gente precisa ponderar a nossa conduta, oferecendo para o paciente a melhor conduta possível, dentro do menor custo que isso vai levar, né? Então, a gente tem algumas medicações que realmente têm um custo mais elevado e que a gente tem boas opções de substituição e com um custo bem menor, né? Sem prejuízo para o tratamento do paciente. Não é? Ele citou ali o Plasil, o Dramin no lugar da ondansetrona, né? A gente tem o omeprazol vioral ou o próprio pantoprazol no lugar do omeprazol EV, a heparina e a enoxaparina, que são basicamente as medicações que a gente tem um custo mais elevado e que podem ter uma outra ressalva sobre a metformina, né, que além de ela ter uma restrição com a função renal, ela também leva a episódios mais frequentes de hipoglicemia, e a gente também tem uma restrição para o uso do contraste, né? Não são todos os radiologistas que, que que não recomendam, mas a grande maioria não recomenda fazer o uso do contraste em uso de metformina. Então, às vezes, a gente perde até 48 horas para que o exame seja feito por conta do paciente estar em uso de metformina durante a internação. E uma última observação é que muitas vezes a gente pega prescrições, eu acredito que seja pelo hábito de prescrever, né, de pacientes que já são acamados por um longo período e acabam usando heparina durante a internação. Então, não existe uma indicação e o risco desse paciente desenvolver um trombo é muito pequeno, muito menor, né, porque ele já é acamado e ele não vai se mobilizar a partir daquele momento da internação. Então, são pequenos detalhes que a gente pode ficar mais atento. Muito obrigada, Noelle, Nada, gente. mais uma vez. E a gente encaminha para vocês a programação e o link da próxima aula. Tchau, tchau, obrigada. Boa noite.